que é o ABcast de hoje, vem com direito condominial. Nossa pauta hoje no nosso podcast é justamente a mobilidade elétrica nos condomínios. A Comissão de Direito Condominial hoje convida o Dr. Jorge André, perito diagnóstico, para falar sobre a engenharia nos condomínios, especificamente a instalação dos carros elétricos. Sabemos da necessidade da segurança nessas instalações, não só para preservar o patrimônio, mas também para dar segurança às pessoas que moram e habitam nos condomínios. Doutor Jorge André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Vamos falar um pouquinho sobre a mobilidade elétrica, tá? É uma realidade nos condomínios, né? Assim como as tecnologias estão avançando, nos condomínios hoje já estamos recebendo estruturas prontas ou, pela sua experiência, nós estamos mais adaptando estruturas do que realmente acompanhando essa evolução em tempo real? Como é que você vê isso hoje nos novos empreendimentos que estão sendo entregues? Doutora Patrícia, um prazer estar aqui nesse podcast, né, que você está falando. E eu queria também passar para todos esses condomínios que essa necessidade e essa fragilidade, ela vem desde os condomínios mais antigos, com adaptações elétricas, da mudança do split, do ar-condicionado para o split. Então, nós não estamos preparados, nem os antigos, nem os de 5 anos, condomínio de 5 anos a 3 anos, conforme a norma de inspeção predial, e os novos estão tentando entregar algo, mas falta ainda as compatibilidades. Interessante que a norma diz que os novos empreendimentos são aqueles que sequer tiveram protocolo junto ao Corpo de Bombeiros. Então, realmente são novos, nem nasceram ainda. Então, eu diria que nós que trabalhamos realmente na área condominial, vivenciamos mais adaptações. O senhor, como engenheiro, o senhor já percebe essa mudança de postura, principalmente do síndico ou dos moradores, de quererem buscar essa assessoria técnica especializada para essas instalações, ou ainda estamos vivendo esse amadorismo nessas instalações de carros elétricos? Olha, quem nos ouve vai nos ouvir Piauí, Ceará, Maranhão e região. Existe ainda uma dicotomia nessa área. Os nossos colegas, né, profissionais especialistas em engenharia elétrica, né, os engenheiros eletricistas, no qual eu me formei em 96. Então eu tenho todo esse acórdão, né, de projeção de estruturas, projeção de instalações elétricas, projeção de instalações hidráulicas, perícia estrutural, cursos, né, complementares, que alguns engenheiros mais recentes, eles estranham essa capacidade, que esses engenheiros, né, dessa época tiveram essa certificação. E o que é que acontece nesse mercado? Ainda há amadorismo. Por quê? A engenharia elétrica pesa por não estar atuante nessa área. Os engenheiros que estão vendo a oportunidade surgir estão fazendo de várias maneiras, né? De qualquer jeito, bem feitinhos e às vezes seguindo normas. Só que tem uma historinha que eu preciso lhe dizer. No século passado, Dr. Bezerra de Menezes, médico, político, historiador, né, com várias funções sociais e foi até deputado federal no Brasil, ele criou a primeira companhia de incêndio do Rio de Janeiro, com a necessidade de preservação do sinistro que naquela capital onde ele saiu do Ceará e foi para o Rio de Janeiro, ele percebeu que o Rio de Janeiro não tinha uma companhia de incêndio. Então, quem criou a primeira companhia de incêndio foi o Dr. Bezerra de Menezes, médico cearense. Então, o bombeiro é peça fundamental para essa situação do carro elétrico. Por quê? Existe a necessidade de complementação e compatibilização que vai fazer esse órgão chegar mais presente aos condomínios. O que a gente percebe é que essa discussão sobre as instalações dos carregadores, ela se deu justamente com a participação da Liga Bom, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, no sentido de expedir uma diretriz nacional. Surge aí uma norma técnica onde traz toda uma orientação para que essas instalações aconteçam de uma forma segura. E essas normas que o Corpo de Bombeiro traz como uma diretriz, como uma normativa a nível nacional, seria suficiente ou se associam a outras normas técnicas que devem ser todas elas trabalhadas? Porque o que a gente tem aqui hoje no Piauí é, a princípio, as normas técnicas gerais com relação à parte elétrica, temos
uma norma técnica da própria concessionária de energia, que é a NT42, que inclusive foi adaptada para essa situação, Perfeito. mas nós não visualizamos ainda uma norma específica regional do nosso estado. Como é que você avalia tudo isso e o que é que nós temos aí de expectativas para o nosso futuro bem próximo? Olha, é uma pergunta muito bem feita, né? E bastante complexa, e existe um cronograma de resposta. Eu me lembro que alguns condomínios e alguns shoppings começaram a trabalhar com refrigeração por causa do custo alto dessa climatização em nosso estado. E eu fiz algumas torres de refrigeração para alguns condomínios aqui próximo, da Zona Leste, né? E isso era muito difícil de ser executado. E tinha empresas como especializadas em refrigeração que foram fazer isso. Hoje, nessa corrida pelo carro elétrico e por essa desmistificação, né, do diesel, do combustível, do petrodólar, e de toda a comunidade internacional está querendo fazer seu nicho continental e sair dessa coisa do eixo americano, questão política internacional. Sim. Hoje as pessoas estão tentando vender energia. E o país e o Brasil é a bola da vez, porque é riquíssimo em recursos naturais, riquíssimo em sol. O Nordeste e o Uhum. Piauí, riquíssimos em pedras raras, né? E o Brasil está acordando, infelizmente, somente agora. E é um país jovem. E o que é que acontece? Toda essa mudança social, política e técnica de fornecimento de energia está abalando as concessionárias. Por exemplo, a Equatorial lança, agora há pouco, depois da Liga Bom, que foi em agosto do ano passado, Agosto de né? 2025, exato. Exatamente. A Liga Bom se juntou, os bombeiros civis e experientes, justamente com os bombeiros militares, Uhum. para salvacionar o sistema de rota de fuga, rota de incêndio, vaga de garagem, acordando aos síndicos um novo mercado que era, primeiro da energia solar, depois agora dos carros elétricos. Então, muitos prestadores de serviço que instalam energia solar em condomínio estão falando, Jorge André, que situação. Eu estou negando contratos porque eu sei que o condomínio não suporta a demanda. Estou negando o contrato porque o transformador é muito antigo e a concessionária tem todo um protocolo. E estou negando porque o síndico desconhece o projeto de acessibilidade ou da demanda que vai ter desse condomínio. Você falou muito bem, doutor Jorge. Existe a necessidade de conhecimento, né, dessas normativas por parte do gestor, por parte do síndico. O que que a gente orienta no primeiro momento para um síndico? Buscar um profissional habilitado, que seria um engenheiro, preferencialmente um engenheiro eletricista. A partir desse momento, a orientação seria fazer esse estudo de carga para saber se realmente o condomínio é compatível, tem capacidade, né, de receber essa demanda de novas instalações, novos carregadores. E a partir daí, como funcionaria isso? Precisaria de uma segunda vistoria? Precisaria adaptar toda a rede? Pode ser individual, pode ser coletiva, são tantas as perguntas que eles fazem, principalmente porque o primeiro passo é ir para uma assembleia de condomínio, e na assembleia aparecem vários engenheiros, né, pelo menos pseudo-engenheiros, para dizer eu acho melhor assim, eu acho melhor assim, e na verdade a gente tem que sair desse empirismo e ir mais para a técnica, né? Então, qual é a sua recomendação assim de orientar um síndico, orientar uma pessoa que está à frente de uma gestão com relação a essa pesquisa inicial, vamos chamar assim. Ele primeiro faz o quê para poder chegar a instalar? Porque, a princípio, a orientação seria: a propriedade é minha, eu vou instalar o carregador. Só que com o passar do tempo, com os incêndios que aconteceram, com as situações de sinistro, o que é que a gente percebeu? O próprio morador ele andou recuando, com receio de fazer aquela instalação e arcar com danos, não só para ele próprio, mas para terceiros. Então, nesse primeiro momento, qual é a recomendação que você dá para um gestor de condomínio com relação aos primeiros passos para liberar essas instalações dentro do condomínio? Olha, o primeiro ponto que eu recomendo é saber a demanda do condomínio. Você vai saber quantas pessoas, se uma pessoa pedir, começa com uma, né? Eu cheguei em condomínios nesse final de semana que tinha um morador que instalou sua vaga e não tem mais ninguém. Aí eu perguntei ao síndico: você protocolou, você regulamentou a instalação? Ele disse não. Aí eu passei os pontos que eu acho prudentes, né, que eu vou lhe responder. E ele disse: vamos contratar
né, a empresa, o profissional, para fazer esse check-in e check-out. O que é que o síndico precisa? O síndico precisa primeiro saber a demanda total do prédio dele. Quantos apartamentos? Está lá no projeto que ele recebeu da construtora ou que deveria ter recebido. Então, aqueles condomínios que ainda não receberam o projeto de demanda, o projeto que foi comissionado pela concessionária, e eu volto a dizer para você, até 5 anos atrás a gente recebia, com requerimento jurídico ou técnico, os projetos de aprovação dos Da própria condomínios, construtora. da própria construtora e da própria concessionária regional. Sim. Hoje foi abolido isso. Então, algumas construtoras entregam, ou algumas construtoras éticas entregam, e se as empresas não entregarem, como é que você vai fazer seu plano de manutenção elétrica? Como é que você vai saber qual a demanda? Porque parte da premissa, doutora Patrícia, que o chuveiro elétrico ele pode ter 2.500, 4.000 watts, até 7.000 watts. E se você resolver botar, algumas pessoas resolverem botar chuveiros elétricos, já vai estourar a demanda que foi calculada na época. Eu até faço esse parêntese. Nós temos condomínios que a construtora já orienta, não pode instalar ar-condicionado na sala. E, de repente, os moradores começam a querer instalar e até instalam. E a gente percebe, não é que não vai pegar fogo, vamos dizer assim, mas é um bloco, é uma torre que apaga. Como é que se dá isso? Eu não posso instalar ou eu posso? Ou eu posso adaptar a minha rede para receber mais carga? Como é que funciona isso tecnicamente? Porque isso incide na situação do carregador elétrico, né? Se eu não posso botar um split, como é que eu posso botar um carregador, né? Como é que você fala? Existe uma distinção e a gente pode até voltar para a pergunta anterior. Qual seria o procedimento básico para um síndico, né, que quer ter o equilíbrio energético e não ter sinistro no seu condomínio? Verificar o projeto elétrico, chamar um profissional realmente habilitado e pela demanda de mercado crescente, vai existir muitos projetistas elétricos. Isso é, engenheiros que não têm experiência e vivência vendendo o seu projeto segundo as normas que a gente acabou de falar. 5410, a NR10, as normas internacionais que estabelecem esses carros como Volvo, BMW, né? E esses BID que estão sendo fabricados ou não no Brasil. Só que as baterias desse carro é que são carregadas. E aí os condomínios, junto com a Liga Bom, fizeram procedimentos de segurança, que aí o síndico inteligente, o síndico expert, né? Aquele síndico que vai dizer assim, olha, minha demanda hoje é tantos 1.000 watts. Eu tenho um transformador de tantos kilowatts. Então, eu tenho uma reserva para instalar 10 carros elétricos. Certo. Aí isso ele vai demandar, criar uma assembleia especial e vai ver como aprovar essas demandas. Aí, os carros, eles têm os carregadores lentos, semi-lentos, né, semi-rápidos e os rápidos, que variam de 5 kW a 50 kW, dependendo do carregador. E tem as estações comunitárias de carregamento. Então, existe toda uma análise. Eu oriento que o síndico, se for uma demanda orgânica, pequenininha, 2, 3, 5 carros, ele faça o procedimento exatamente igual a um condomínio que tem uma demanda grande. Vê carga, vê transformação, vê instalação individual do apartamento, que vai ser derivada lá para a vaga de garagem, e o síndico vai aprovar essa primeira etapa como se fosse uma rede de GLP primário, de gás, para evitar o vazamento. Mas depois ele vai ver acessibilidade, rota de fuga e combate a incêndio. Porque essas normas dizem, se pegar fogo na bateria, ela vai gerar uma temperatura muito superior a que o concreto hoje é normatizado. Temperaturas que podem fragilizar a sua estrutura. Toda a estrutura do prédio, né? Pode Todo haver o sistema elétrico. Pode haver explosões, como houve aqui em Teresina, né? Exato. A gente não vai falar aqui por questão de ética. Fumaças, temperatura. E onde estão as portas corta-fogo? Estão adaptadas? Como é que é a rota de fuga, quem está chegando ou quem está passando pelo acidente? Exato. E terceiro, será que esse sistema vai, a cada carro ligado, a cada sobrecarga, a cada revisão não feita, será que esse prédio não pode colapsar? Então, é necessário que a gente se una. Acho que a palavra certa nesse momento é união, como sempre deve ser para as pessoas. O engenheiro projetista estrutural, o perito e o engenheiro eletricista, né? Juntamente com o engenheiro militar ou corpo de bombeiros, tem que entrar para essa jornada. É uma jornada que é necessária. Porque o que a gente percebe é que está se trabalhando para fiscalização,
né? Quando a diretriz nacional foi expedida, ela inclusive deu prazos de 180 dias para que os estados se regulamentassem. Piauí ainda não tem essa regulamentação específica. Em alguns estados, até lei própria já tem, né? Algumas apenas mais adaptadas à própria normativa, mas outras até mais severas. Quando a gente olha para a norma, quando a gente olha para a diretriz, a gente vê detalhamentos bem específicos com relação a garagens internas, garagens externas, distância do disjuntor. Então, assim, há muita orientação técnica. É, você entende que toda essa orientação, se realmente seguida, ela é suficiente? Porque quando o senhor falou em acessibilidade, rota de fuga e sistema de combate ao incêndio, por mais que seja uma norma do próprio Corpo de Bombeiros, mas isso não está na norma. Perfeito. Na diretriz nacional não se fala em acessibilidade. Não se fala, ou eu estou enganada, me corrija. Não se fala na rota de fuga, não se fala no sistema como um todo de combate ao incêndio, né? Se fala de forma muito superficial. Se traz orientações na instalação do equipamento. Isso é suficiente ou realmente? Porque no início, doutor Jorge, não sei se você percebeu nos condomínios que você andava, a gente percebia que quem instalava era o funcionário da concessionária que vendia o equipamento. E eu acho que os maiores sinistros se deram, talvez até pela falta de técnica ou pela falta de conhecimento técnico naquele momento da instalação, de que aquela estrutura não estava adaptada àquele equipamento. E aí, dali surgiram alguns sinistros. Como é que você vê esse cenário, né? Há realmente uma orientação técnica suficiente para os profissionais da área da engenharia e para os síndicos hoje, ou a gente ainda precisa avançar nessas normativas, nessas legislações, principalmente aqui no nosso estado do Piauí? Eu acho que a gente vai precisar avançar, precisar se reunir bastante. Assim como a energia solar, ela teve os problemas de bateria, explosões, logo esse grupo se uniu e hoje a energia solar é um grande avanço que se tem, né? Se fabricando usinas solares para restaurantes, para indústrias. E hoje essa indústria solar ela é bastante segura. Então, eu acredito que os carros elétricos eles vieram para ficar. Só que a gente tem que pensar tanto na crise energética, na demanda energética, é porque a gente não pensou, né? Você comprou um apartamento, você teve aquela demanda e o Piauí, como um estado, ele compra demandas anuais de energia. Cada vez que essa demanda ela é solapada, você vai pagar energia mais caro, porque as Sim. reservas energéticas bianuais elas são puxadas. Então, Uhum. é necessário uma política séria de energia. É necessário que essa discussão vá para um nível mais alto. Agora, os condomínios precisam e as associações, as comissões, né, aqui da OAB na área de direito condominial, que é excelente essa iniciativa sua e da equipe toda, de se tratar normatizações. Por quê? Pode acontecer colapso. A gente avisou isso muito antes desse acidente. Vai continuar, eu não sou pessimista, sou altamente otimista, mas a demanda de projetos vai surgir muito para engenheiros intermediários. A quem vai executar? Vai ser também pessoas que podem estar iniciando a carreira de instalações. E aqueles engenheiros mais robustos, com empresas mais experientes, às vezes não vão competir com o preço e com essa espécie de amadorismo. Então, é necessário para tipo de carregadores DR, DPS. Mas o cara bota um carregador de patinete, de quadriciclo, depois ele vai querer pegar aquele mesmo carregador lento e carregar um carro mais possante, ele esquece disso. E a gente vê nas nossas inspeções que quando a gente vai inspecionar um carregador elétrico, uma vaga de garagem, ou ela está mal posicionada, ou a vaga de garagem está com infiltração, ou a vaga de garagem está com piso com retração hidráulica, ou o sistema elétrico da própria vaga não está funcionando, e aí o cara faz um puxadinho para instalar um carro que custa 300, 400 mil reais. A gente tem cenas aqui em Teresina de que a pessoa puxou da tomada do seu apartamento e a fiação vem solta, passando por todas as janelas do lado externo da fachada para carregar o veículo no estacionamento externo. Então, assim, são situações que a gente pensa é inimaginável, mas acontece, Eu já tive, né? doutora, um síndico que chegou para mim e ligou sábado à noite, eu estava viajando. Ele praticamente deu uma consultoria para ele, porque ele disse que um único morador do condomínio de 3 blocos comprou um carro elétrico e disse que ia instalar domingo. Ia puxar do quadro geral do condomínio. Então ele não sabia nem como agir e o cara queria instalar
carro dele né, de cima para baixo. Teresina já tem inclusive decisões judiciais onde foi necessário a remoção do equipamento por oficial de justiça, por profissional habilitado. Por quê? Porque normalmente no condomínio, quando a gente contrata, quando o síndico contrata um profissional, ele inspeciona e ele constata que aquela instalação está irregular, fora da norma, a recomendação é notificar o morador para que ele remova ou para que ele ajuste aquela instalação. No momento em que ele não toma nenhuma iniciativa, o condomínio multa e imediatamente judicializa, porque ali a gente está nós estamos diante de um possível sinistro, porque nós estamos colocando em risco não só a estrutura, mas as pessoas. E quando a gente percebe que a situação é de risco, normalmente a gente judicializa, pede uma obrigação de fazer, pede uma liminar e normalmente o judiciário atende. Só que recentemente, o que é que a gente percebeu no judiciário? Houve uma mudança de postura. Porque no primeiro momento, doutor Jorge, toda vez que a gente ia para uma assembleia, as pessoas, pelo custo das adaptações, diziam, ou até pelo custo do laudo, como o senhor falou agora há pouco, diziam, não, só é um morador, não vai ter carro elétrico nesse condomínio. Comprou sabendo, essa frase eu escutei muito nas primeiras assembleias. E, de repente, houve uma mudança do judiciário. O judiciário disse o seguinte, condomínio, você só pode proibir instalações se houver um laudo que ateste que é incompatível aquela instalação. Mas se você não comprovar que há uma incompatibilidade, ele tem o direito de propriedade de usar daquela propriedade e instalar. Aí cabe a ele trazer uma instalação conforme a norma. No dia a dia, essa procura já é uma realidade pelos profissionais da engenharia, no sentido de ter essa instalação segura, então? É uma meia realidade. Hoje as pessoas, às vezes, quando elas procuram um trabalho, e o laudo não é um laudo caro, é um laudo relativamente barato. As pessoas já não querem pagar esse valor. Elas vão procurar. O laudo que o senhor fala é o estudo de carga ainda. É o estudo de carga e compatibilidade. Porque a gente está mostrando para os síndicos que nos procuram que a gente precisa fazer um projeto de compatibilidade. Certo. Ver quais são as vagas e os posicionamentos dessas vagas. Então, condomínios horizontais é muito fácil, porque ele vai atender pré-requisitos da norma mais fácil, como distância entre carregadores, distância do transformador, distância das áreas de acessibilidade com cadeirantes, né? Distância entre manobras, né? E uma coisa que você falou que chamou a atenção a mim agora é que nessa norma, né, na NT 042 da Equatorial, ela já pré-estabelece na parte jurídica que aprovado essa ação da colocação da vaga do carregador elétrico, o condomínio passa a ser responsável também pelo sinistro. Ela é muito clara, ela é muito simples, é muito objetiva essa NT. Mas para isso, para que vocês não tenham esse problema, você como gestora, né, jurídica, você tem que orientar o cliente, o síndico e o conselho a formar uma espécie de comitê de conflito. Isso é, solicitou o projeto, vai essa solicitação para o comitê, que é o conselho hoje. Chama-se um engenheiro que vocês confiam, a empresa, que vai fazer o estudo de demanda. Passou a demanda, faz uma vistoria no transformador e na transformação elétrica. A partir daí, essa empresa vai cruzar a posição da vaga de garagem com o carregamento dessa vaga, com o fluxo de entrada e saída, que é a acessibilidade e rota de fuga, e uma coisa básica que todo mundo esquece. Estou aprovando agora um condomínio que tem apartamentos de 2 milhões de reais, está sendo entregue agora, e a gente verificou que um dos itens mais de segurança que está nos elevadores na portaria chama-se interfonia. Faz parte do projeto de incêndio e é um item da acessibilidade. Isso é, você está descendo o elevador, houve um curto no subsolo, local às vezes inadequado para se colocar um carro elétrico, teve um sinistro, entrou o sistema de alarme e parou o sistema de carregamento, né, automático do prédio elétrico. Você ficou preso no elevador por coincidência. E você não poder se comunicar com a portaria para sair na rota de fuga, para ser resgatado, é muito complexo. E as pessoas às vezes não sabem disso. Então é por isso que o engenheiro eletricista, que é da sua área, ele tem que entender um pouco de inspeção. Ele tem que conversar com o engenheiro civil
perito, inspetor predial, que tem essa experiência para passar para ele. O inspetor predial tem que conversar com o bombeiro civil, bombeiro militar, porque essa comissão, né, que é da Liga Bom, ela vai ter que se instaurar, como a Secretaria de Segurança Pública do Ceará fez agora. Hoje lá ele já tem até lei específica, salvo engano. Tem lei, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Segurança Pública se juntaram, né, tipo a Defesa Civil, Sim. fazem essa comissão e fazem essa ajuda aos condomínios. O senhor falou uma frase que ela é muito recorrente nos condomínios. Instalar carregadores no subsolo não é adequado, mas é possível. Ou eu estou errado? Toda para isso eu vou lhe responder com Porque todos me perguntam, pode instalar no subsolo 1 e 2? Olha, quando a gente vai dar consultoria para construtoras de alto padrão, né, construtoras bem robustas, com experiências de mais de 30 anos, eu sempre digo para elas que a norma de subsolo 1 é diferente de térreo. Os arquitetos que projetam condomínios, eles sabem disso. A norma de subsolo 2 é ainda mais crítica, porque está entrando a nível de estacas, né, cortinas atirantadas, um projeto complexo de reforço estrutural ou de estruturas. Quando a gente trata o Piauí, onde nós temos, infelizmente, né, uma cidade que tem deficiência na área de drenagem, Sim. Pana, aqui Verdade. chove, as pessoas ainda estão sofrendo prejuízos de vida, né? A prefeitura está tentando focar nisso, né? Mas é uma união geral. Quando você tem subsolo entrando por gravidade negativa, isso é de baixo, entrar nos subsolos, essa água vai tentar entrar. E muitos sistemas de drenagem não estão preparados, não estão funcionando, não estão comissionados. Então, quando você coloca um carro elétrico no terceiro subsolo, no segundo subsolo, menos 6, menos 9 metros do térreo, você tem que estar plenamente ciente, o síndico, de que esse sistema vai funcionar, né? Em acessibilidade, rota de fuga e tempo de evacuação. Então, você está falando aí de algo chamado responsabilidade, né? Exatamente. Inclusive, hoje nós temos aqui na UAB algumas comissões que se entrelaçam na situação dos carros elétricos. Hoje nós temos a nossa comissão, que é de direito condominial, temos a comissão de direito imobiliário, que aí puxa um pouquinho a parte das incorporadoras, das construtoras, temos a comissão de responsabilidade civil, onde traz toda essa problemática para saber quem paga a conta, e também a comissão de energia, de direito energético. Nós, inclusive, estamos os 4, né, os 4 presidentes com todos os membros dessas comissões, articulando agora para início de abril, uma espécie de reunião temática e técnica aqui na UAB, onde inclusive o senhor é convidado também a participar. Nós estamos trazendo a convite não só a nossa concessionária de energia, mas também o Corpo de Bombeiros e todos os profissionais que estão aí no segmento condominial e na área da construção civil, para que a gente discuta esse assunto. É cada vez mais importante a gente trazer essa discussão para que as normas surjam. Eu acho que faz parte da engenharia a norma técnica. Sempre me perguntam, é lei? Não, eu já nem quero que seja, eu quero que seja só mais orientativa, porque muitas das leis até são leis mortas, como a gente chama, né? São inoperantes na grande maioria. Mas a norma técnica, ela te traz segurança. Se você segue a risca, seja como profissional da engenharia, ou seja como gestor condominial, você tem mais segurança, não só para aquele usuário, mas para o próprio profissional. Se eu falo agora da NT42, ela é expressa. Ela diz que não só o condômino, mas o próprio engenheiro respondem por todos os danos decorrentes daquela instalação, se ela for irregular. Então, é uma responsabilidade solidária, de fato, e deve ser muito bem observada pelo aquele síndico que está atuando naquele condomínio, porque ele está envolvendo um patrimônio que é de todos. Porque o que a gente percebe quando há um sinistro dessa natureza? Nem os seguros estão prevendo uma ocorrência dessa, muitos dos condomínios nem têm essa cobertura ainda. Então, é aí onde a gente traz a questão da responsabilidade civil. Quem paga essa conta? Olha, Né? eu conversando com um empresário aqui muito bem sucedido aqui da nossa região, eu disse para ele que tinha um modelo de negócio muito interessante, que envolvia seguro, que envolvia segurança, que envolvia inspeção. E a gente precisa assinar, né, combinou de assinar um termo de confidencialidade desse negócio. Mas para você ter ideia, as maiores seguradoras americanas, as brasileiras, as que estão aqui no Piauí,
elas ainda não fazem essa seguro baseado num laudo de inspeção predial. É verdade. Você pode ir É uma atrás. vistoria muito simples quando tem, que há essa falha. Ele já tem cotas de venda proporcionais a danos e é um mercado que é azul. Isso é um mercado que vai integralizar seguro, manutenção e segurança. Não existe ainda no Piauí. E eu estou dando a dica para quem foi empreendedor, né, e está assistindo o podcast. Mas é um mercado que tem para todo mundo. Por exemplo, nós atendemos hoje no máximo 300 condomínios, do 1.000 a 1.500 condomínios existentes. Então tem mercado para todo mundo. Você tocou num ponto interessante. O condomínio horizontal, ele tem uma instalação mais favorável, aparentemente, do que um condomínio vertical, principalmente quando é de vários andares ou com subterrâneos, enfim. Isso aí realmente é uma realidade pela aplicabilidade da norma, mas também pela questão técnica, né? É mais fácil a gente viabilizar uma instalação com mais segurança num condomínio horizontal, porque são unidades isoladas. Mas eu estava observando na norma, doutor Jorge, a preocupação com a questão do gás, né? A questão da central de distribuição, das distribuidoras de gás, porque os condomínios hoje são todos, a grande maioria dos condomínios de Teresina já são com gás canalizado. Como é que funciona isso, né? A questão do carregador está numa distância mínima exigida pela norma ou com relação a líquidos inflamáveis e a própria central de distribuição do condomínio? Olha, é uma pergunta também bastante complexa, né? Mas para a gente não gerar polêmica, eu vou te dar um exemplo e um contra-exemplo. Estou recebendo um condomínio que ele tem já todos os carregadores semi-rápidos Uhum. acoplados nos seus pilares em terra e subsolo 1. São compartilhados? Não, eles são. Ou é um para. Opa, perdão. Ou já vem um para cada um, ou ele é compartilhado? Eles são compartilhados e são individuais. Certo. Já dentro do memorial de incorporação e dentro dos contratos que foram feitos. Ah, tá. Altamente modernos. Perfeito. Já são codificados. Você já escaneia no celular o QR Code, ele mostra o diagrama unifilar, aonde ele foi, de onde ele está sendo puxado, e mostra e a gente faz o teste na hora, né? Como se fossem conectores plugins, né? Sem ser dos carros. Uhum. Então, para que o consumo energético seja individualizado, essa é a ideia. Inclusive, a gente está comprando esses plugins, tá, na nossa empresa, para até fazer esses testes, né? Como se a gente aquelas tomadas que a gente coloca no condomínio, que já diz toda a situação elétrica daquele ponto. Certo. Se tem fase, neutro, terra, se tem fuga de corrente. Agora, nesse sábado, a gente fez uma inspeção desse nível com o nosso engenheiro eletricista, que é muito bom. Então, assim, nessa ordem, a gente ainda precisa, depois dessa análise, saber se essas distâncias estão compatíveis. Porque a rota de fuga é extremamente importante na vaga de garagem. Né? O ditado, a lenda, como dizem, diz que não se apaga um veículo elétrico em incêndio, porque não é a água, não é o extintor de água, nem o extintor de pó que vai apagar. Como é que é essa relação realmente de conter esse fogo na hora de um sinistro? Olha, algumas pessoas, eu gosto de responder com exemplos. Algumas pessoas andam em shopping, né? Então, você vai perceber na praça de alimentação desses shoppings maiores aqui da nossa capital, que você vai encontrar um extintor diferente de todos aqueles que você vê. Extintores como se fosse... É o extintor de pó? É um extintor de pó químico, né? Um extintor extremamente de pó químico especial, que ele tem um invólucro de aço inox, ele não é vermelho, e ele fica em áreas de riscos estabelecidas pela brigada de incêndio. Interessante. Então, são extintores diferenciadíssimos. Você olha assim para ele logo quando você percebe, porque ele não é aquele extintor tradicional. Esse mesmo cuidado que há em shopping centers deve vir a existir em condomínios. Certo. Por quê? Porque ninguém sabe, mas nessas próprias regulamentações, a norma exige que tenha sprinklers para apagar baterias, que essas sprinklers eles são sistemas contínuos, né? Que eles vão ter que ter pressurização contínua e que eles precisam cobrir uma área de 140 metros quadrados. Quem que está fazendo isso nos condomínios antigos? Quem está fazendo nos condomínios novos? Então, falta muita compatibilidade, muita união e muita padronização para que esse sistema realmente funcione sem risco, sem dano, sem prejuízo aos condomínios. É isso que a gente percebe, falta essa padronização, né? Porque a variedade de edifícios é imensa.
Já começa pelo tipo de condomínio, se é lote, se é condomínio de casa, se é condomínio vertical, se é horizontal. E aí, quando a gente vai para uma estrutura dessa, de prédios com garagens subterrâneas, principalmente prédios públicos, de órgãos públicos, que a gente já percebe essa realidade, né? Então, a necessidade dessa padronização é urgente para o nosso estado, tá? Eu peço, então, que o senhor, assim, para fechar esse nosso podcast, para a gente poder concluir toda essa nossa fala, deixe esse protocolo mínimo para que os síndicos realmente possam ter uma gestão mais segura nessa área de instalação dos carregadores e que nós possamos ter menos sinistros, né? Até que a gente termine todas essas normatizações legais para que a gente possa realmente viabilizar essas instalações. Perfeito. Pessoal, para todos os síndicos que estão nos ouvindo, vão assistir o programa, estão assistindo, eu recomendo que vocês procurem profissionais realmente habilitados. Profissionais que saibam fazer o trabalho. Pessoas que tenham CAT no seu CREA. Pessoas que tenham experiência de mercado, que sejam sérios e tenham parcerias sólidas. Porque a área condominial não é uma área de brincadeira, não aceita amadorismo. A área elétrica não aceita amadorismo e a área de carros elétricos e bombeiros não aceita amadorismo. A gente fecha hoje, doutor, um laudo cautelar, principalmente pelo projeto de incêndio, que ele compatibiliza 3 áreas: o elétrico, o civil, o estrutural e a acessibilidade. Então, se a gente não tiver essa visão, se o síndico não tiver essa visão, vai chamar alguém para ver essa integração, aproveitando o nome aí né, desse universo condominial. Se a gente não fizer essa integração, essa compatibilidade com os sistemas civis, elétricos, mecânicos, acessibilidade e combate a incêndio, esses cinco itens extremamente importantes para que o condomínio tenha saúde, usabilidade e segurança, né, nos seus sistemas. Eu até repito a sua fala, a integração hoje nos condomínios é algo essencial. E quando a gente traz aqui um profissional da engenharia para a casa da OAB, é justamente com esse intuito, de integrar esses profissionais para que nós possamos realmente ter condomínios dentro da norma e com mais segurança para aqueles que não só investem como um patrimônio, mas também para aqueles que habitam aquele empreendimento. E para você, gestor condominial, que está à frente dessa administração, possa realmente trabalhar com muita segurança e minimizar riscos constantemente, tá? Agradeço aqui, doutor Jorge André, a sua participação no nosso podcast e fica sempre o convite, casa aberta para a sua presença aqui sempre, tá? Eu que agradeço o seu convite, agradeço o convite, né, dessa instituição. Agradeço esse comitê já está existindo, né, da parte de direito condominial, muito importante para balizar regras, e fica à disposição para todos que precisar a gente poder servir e ajudar melhor o nosso mercado. Muito obrigada.